3. Desde maio, culto de ceia, ou pela manhã, uma irmã cantou um hino aqui falando sobre ser obreiro de valor. E há alguns dias o Senhor já conversava e incomodava acerca de falarmos acerca da importância de ser um obreiro de valor. Quando a irmã disse, não é ser um obreiro apenas, mas de valor, entrou com uma espada no meu coração. E nós começamos a falar sobre esse texto sagrado. Nós queremos terminar hoje características de um obreiro de valor. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 12 a 16, é o que falta deste capítulo. Está dizendo: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amados irmãos, vimos desde o princípio que esse texto do capítulo de número 3 fala sobre bispos, e os irmãos sabem que é a mesma coisa que ancião, presbítero, e eles desempenhavam a mesma função de um pastor. Fala também sobre os diáconos. E nós tivemos uma pequena pausa aqui no versículo 11, porque fala das mulheres. E essa palavra mulheres aqui, tanto ela é usada para falar do sexo feminino, como também para esposas. Logo, nós compreendemos que esse texto não fala de diaconisas. O único texto na Bíblia Sagrada que usa a palavra diaconia, diaconisa, diáconos, quando se refere a uma mulher, é em Romanos, capítulo 16, versículo 1, quando fala de Febe. E todos sabem que esse termo é usado no Novo Testamento porque está falando de servo, está falando de servir. Logo, entendemos pela Bíblia, como não há nenhuma outra comprovação bíblica de que o ministério feminino havia, e nós já explicamos aos irmãos, as mulheres podem ter dons e utilizá-los muito bem na obra. Os irmãos viram em Lucas 8, 1 a 3, de umas mulheres que seguiam a Cristo e financeiramente até patrocinavam o seu ministério. Os irmãos viram também em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 9 a seguir, que haviam 4 filhas de Filipe, eram virgens ainda, mas elas profetizavam. Os irmãos viram também que Lucas 2, 34 a 36, havia uma irmã chamada Ana. Ela só teve 7 anos de casada, ficou viúva, mas
Lucas registra que ela já estava com quase 84 anos. A Bíblia diz que ela não saía da casa de Deus, ela orava tanto de dia como de noite, ela ficava dizendo para todo mundo que o Messias estava perto de chegar, e a Bíblia diz que ela era profetisa. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 24 a 26 também, falando de Priscila, que ela estava a ensinar, era uma professora, ela ensinou para um certo moço que todos nós o admiramos, Apolo. Era um ótimo orador, ele só conhecia o batismo de João, mas quando Paulo chegou a Éfeso, no capítulo 19, Paulo falou de um batismo do Espírito Santo com fogo, e todos aqueles que ouviram e aprenderam de Paulo foram rebatizados em águas, porque eles só conheciam o batismo de João, e o batismo de João era só para aguardarem o Messias. Como o Messias havia chegado, Paulo realiza o batismo cristão, que é o que até hoje nós realizamos. E logo depois ele impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o batismo no Espírito Santo. Foram cheios de poder naquele dia, e a grande Éfeso foi abalada pelo poder do Evangelho. Olhamos ainda e vimos quando Tito, Paulo escrevendo a ele, capítulo 2, versículos 3, 4, a Bíblia diz que as mulheres mais experientes, elas precisam ser mestras no bem, elas precisam ter para ensinar as mulheres que são mais jovens, ensinar a amar o marido, ensinar a amar os filhos, ensinar a cuidar da casa, enfim. Jesus no seu ministério valorizou e muito as mulheres, e Paulo nunca as desprezou. Eram, quem olha 1 Coríntios 15, 34, 35, interpretando de uma forma errônea, como também 1 Timóteo 2,12, Paulo estava falando de uma situação específica, e a gente precisa observar de que, de fato e de verdade, ele estava falando. 1 Coríntios 14, 34, 35, era de quando as mulheres estavam vindo do paganismo, e eles eram tão radicais que não permitiam naqueles dias que nem as mulheres estudassem. Daí o motivo da proibição de Paulo naquela situação. Quando 1 Timóteo 2,12, Paulo proíbe, ele não estava proibindo que elas falassem, ensinassem, mas ele estava falando com relação à prioridade de autoridade. A tônica do texto é a autoridade. O que Paulo estava dizendo era que a mulher não foi feita para mandar no homem, mas sim está submissa. O que para hoje, para o movimento feminista, é uma afronta, mas toda mulher cristã, temente a Deus, ela faz isso com maestria, até porque se o marido dela prestar para alguma coisa, ele vai cuidar bem dela, e o fato de ela se submeter a ele, ela se submete com alegria, por amor, por aquilo que ele já faz com ela, porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que nós que somos homens, que servimos a Deus, nós devemos tratar a nossa companheira como Cristo trata a igreja. E veja só, nenhum de nós estamos aqui obrigados, todos nós estamos aqui de livre e espontânea vontade. O que nos move estar aqui? A gratidão a Deus. Nós somos gratos. Nós estávamos no monturo, disse o salmista. O Senhor nos arrancou com mão forte de lá, escreveu o nosso nome no livro da vida, pôs em nossos lábios um novo canto. Ele prometeu-nos, e muitos aqui são batizados no Espírito Santo, outros já receberam curas divinas, alguém tem dons.
Então nós somos muito felizes, porque Cristo já fez tudo isso em nós. Então o fato de nós servirmos ao Senhor, estarmos aqui, é pura gratidão. E ingratos e rebeldes seríamos, se assim não nos comportássemos. Logo, da mesma forma acontece na família. A mulher se submete, obedece à autoridade do esposo por causa daquilo que ele lhe proporciona. E ela faz isso com alegria. A Bíblia nunca disse que o homem tem que ser irresponsável, machucar e desprezar a esposa e ainda assim ela tem que se submeter. Não. A Bíblia diz que nós devemos cuidar e considerar como Cristo considera a igreja. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 3, versículo de número 12, volta de novo para o diácono, o que nos dá uma plena segurança que o versículo 11 estava falando da esposa dele, porque alguém exerceu o ministério, estando com uma pessoa inadequada do lado, é sofrer bastante, é não ter o auxílio que precisaria para chegar mais longe. Por esse motivo, Paulo usou o versículo 11 para ensinar aquelas que são esposas de obreiros. Versículo de número 12, ele volta retomando o assunto com relação aos diáconos, e ele diz: sejam marido de uma mulher. Porque naqueles dias o paganismo, as heresias, os costumes pervertidos da humanidade havia tomado de conta. A poligamia governava de tal forma que, quando nós olhamos para o texto sagrado, o que Paulo está advertindo é exatamente isso. Nós vimos aqui em 1 Timóteo 1,3 que Timóteo está em Éfeso, tanto Éfeso quanto a Grande Grécia e Roma. Há historiadores que dizem que naqueles períodos eles consumiam mais bebida alcoólica do que leite. Havia uma prostituição generalizada. É nesse contexto que Paulo aparece pregando não somente essas verdades, como aquelas de 1 Coríntios 6, 9 e 10, reprovando toda a obra humana que é conduzida pelo maligno. E ele se levanta pregando contra todas aquelas coisas, mas não era para confrontar as pessoas, mas pregando a realidade e a verdade do Evangelho. Hoje em dia existem muitos que pregam, mas parece-nos que o propósito deles é mídia, é chamar a atenção, porque às vezes citam nomes de pessoas, e todos nós sabemos que o ser humano sem Deus, todo ele é escravo. Até mesmo nós que estamos aqui, que Deus nos livre e guarde, esconda-nos na cruz de Cristo e debaixo do sangue do Cordeiro. Se nós falharmos, nós faremos pior do que quem está lá no mundo, porque o alvo do inimigo é destruir as nossas vidas. Portanto, é somente Deus que pode nos ajudar a guardar e proteger. Então nós não devemos atingir pessoas, nós devemos pregar o Evangelho e combater o pecado, sabendo que toda e qualquer pessoa sem Cristo cometerá coisas mais horrendas. Foi Paulo quem disse em Efésios 5, 11 e 12, que nós não devemos só discordar, mas também devemos pregar contra. Porque no tempo de Paulo, o que se fazia no mundo, diz ele, era vergonhoso até pronunciar. A pouca vergonha que o povo vivia naqueles dias. Dado a isso, Paulo admoesta que o diácono deveria ser marido de uma só mulher. Também, ele está aqui contra o divórcio. Você sabe que a igreja só permite o divórcio em duas situações, pelo menos. A igreja permite. A
A gente não encontra Jesus dizendo separe e case. A gente não encontra Paulo dizendo separe e case outra vez. Mas a igreja entendeu pelos textos de Mateus 19, versículo 9, que quando há traição, a parte que é ofendida livre estará para contrair novo matrimônio. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 7, 14 e 15, que quando alguém naqueles dias vinha para Cristo, e aquele que decidia ficar no mundo, ignorava completamente aquele que vinha para Cristo, abandonando-o, logo, esta pessoa também estaria livre. Mas Paulo disse que estaria livre do jugo de conviver com uma pessoa que não ama a Cristo. Mas Paulo não manda abandonar e casar outra vez, o que Jesus também não faz. Mas a igreja, entendendo que uma vez já ser vítima de uma pessoa que não quer Deus, e ainda ser vítima de viver uma vida solitária, a igreja entende que há essa possibilidade, pelo menos essas duas, de um novo casamento. E a terceira seria na situação de uma viuvez, que claro, é natural. O apóstolo Paulo diz que quando morre um, o outro que fica estará livre para casar-se. Esse ele faz questão de dizer. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, ele está falando acerca disso. Aí ele diz também: governem bem os seus filhos e suas próprias casas. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que aquele velho ditado que nós achamos que é popular tem raízes na Bíblia, que o exemplo, para ser bom, ele precisa partir de casa. É exatamente isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que o nosso testemunho vivido é mais forte do que aquilo que nós falamos, porque às vezes se fala muito bem, mas se vive muito mal. O Senhor Jesus reprovou isso quando em Mateus 23, 2 a seguir, ele diz: escutem estes líderes daqueles dias hipócritas e façam até o que eles mandam fazer, mas não façam o que eles andam fazendo, porque eles ensinavam tudo certo, mas faziam tudo errado. Tiago, irmão de Jesus, diz algo parecido. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Tiago disse: o jeito que você fala é o jeito que você deve viver. Irmãos, evangelho, se não mudar o nosso caráter, se não mudar a nossa vida, não é evangelho. Quando nós lemos o que nós começamos a estudar, e nós estamos por terminar ainda, nos cultos da família, Efésios capítulo de número 4, você vê lá a mudança que há. O versículo 24 a seguir: quem falava mentira, agora fala a verdade. Quem roubava, deixe de roubar, e trabalhe de uma forma honesta, não viva irado. Enfim, Paulo vai dando conselhos que nós vamos continuar estudando no culto da família, depois que terminarmos a revista. Estou falando isso só para lhe relembrar que evangelho mexe no caráter do crente. Nós identificamos que alguém de fato, de verdade, é crente quando seu caráter é mudado e moldado. Aí muitas pessoas dizem assim: ninguém pode me julgar, quem me julga é Deus. Engano. A Bíblia Sagrada diz que pelo fruto dá para conhecer a árvore. Se alguém diz ser crente e vive com a vida bagunçada, enrolada na mentira, não, esta pessoa não teve o caráter moldado por Cristo ainda. Mas no dia que esta pessoa se encontrar com Cristo, da forma como Zaqueu se encontrou, Zaqueu era cobrador de impostos. O impacto da vida de Cristo na vida de Zaqueu foi tão grande que ele disse: Senhor Jesus, se eu tiver defraudado alguém, porque ele sabia que tinha feito isso, eu restituirei várias vezes mais. O que Zaqueu queria era ter uma consciência limpa, porque ele havia se encontrado com Jesus Cristo de Nazaré.
Todos aqueles que se encontram com Jesus de verdade, eles tomam essa iniciativa. Então Paulo diz a Timóteo que o diácono deveria ser marido de uma só mulher, governar bem a seus filhos e também a sua própria casa. Versículo 13: porque os que servirem bem. Observe que não é interessante apenas servirmos, mas servirmos bem. Você sabia que é possível que alguém sirva, mas com o olho em algum cargo? Você sabia que é possível que alguém sirva, mas às vezes com o propósito de ser reconhecido aqui na terra? Você sabia que alguém pode fazer alguma coisa com um propósito terreno, humano e até mesmo diabólico? Eu defendo, comprovando com fartos textos bíblicos, que Deus coloca, chamando e colocando pessoas no ministério. Mas eu tenho plenas convicções que o diabo também chama e coloca pessoas no ministério, porque o maior alvo do inimigo nesses dias é escandalizar a igreja de Cristo, escandalizar o Evangelho, colocar a Bíblia Sagrada em descrédito. Observe que nós nunca ouvimos falar tanto em ressignificação da Bíblia Sagrada, em atualização da Bíblia Sagrada, em rever os textos da Bíblia Sagrada. Você sabe o que é isso? É uma orquestração maligna, de que Paulo fala logo aqui, no capítulo de número 4. Mas o Espírito expressamente, ou de uma forma muito clara, diz que nos últimos tempos, é agora que nós vivemos, apostatarão alguns da fé. Quem é que apostata da fé? É quem outrora estava no nosso meio, andava no nosso meio, vivia no nosso meio e pregava como nós pregamos, mas porque se atolaram no pecado e não tiveram força para sair do pecado, começaram a fazer apologia do pecado, defesa do pecado, a viver no pecado, e assim apostataram da fé e passaram a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Coloque em sua mente que existem espíritos malignos que trabalham na deturpação da palavra de Deus, e isso não é de agora. É só você voltar no Gênesis e ver no capítulo 3, quando a serpente chega falando com a mulher, ela chega adulterando a palavra. Como a mulher caiu na onda, deixou ser levada, acabou fracassando, o que levou a Adão também ao fracasso, o que fez com que toda a humanidade fracassasse. Nós louvamos a Deus, porque muito tempo depois, no mesmo capítulo onde o ser humano fracassa, foi dada a promessa de que o Cristo viria, e ele veio muitos anos depois, e muitos anos depois veio Cristo, e João disse que ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Nós estamos aqui porque foi desfeita a obra do inimigo na nossa vida. O laço quebrou, nós escapamos como um pássaro escapa do laço do passarinheiro, e nós estamos livres pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada continua dizendo-nos que precisamos servir bem como diáconos, precisamos ser servos de verdade na casa do Senhor. Admiro-me e alegro-me ao ler Salmo 116, versículo 16, porque o salmista diz: eu sou teu servo,
primeira vez, eu sou teu servo a segunda vez, e diz, sou filho da tua serva a terceira vez. Nós precisamos servir a Deus de corpo, precisamos servir a Deus de alma, precisamos servir a Deus de espírito, precisamos servir a Deus com todas as nossas forças. Algumas pessoas servem ao Senhor, dizem servi-lo, e abandonam o serviço de Cristo, porque ficam olhando para os homens, fica olhando para a cara feia, fica olhando para o tratamento ou destratamento. Mas quem serve a Deus de verdade, aconteça o que acontecer, ele permanece seguro, porque quem lança a mão do arado não pode olhar para trás, ele olha para aquele que é o autor e consumador da fé. O Cristo de Deus é nele em que está firme a nossa confiança. Adquirirão para si uma boa posição. Aí tem gente, porque o tempo em que nós vivemos é um tempo de gente doente, é um tempo de gente que está com a mente fermentada por aquilo que se vê no mundo. O que é que vale no mundo? É quem tem, é quem pode, é quem faz. O que é que vale no mundo? É quem tem dinheiro, quem tem destaque, quem tem status. E as pessoas vêm para o Evangelho pensando que é a mesma coisa. Isso não é verdade. Paulo, o apóstolo, ele dizia: até agora estou preso, sofrendo prisões, nudez. Isso em 2 Coríntios 4:1. O próprio apóstolo Paulo diz: somos considerados o lixo do mundo. Paulo disse que parecia que o Senhor tinha colocado os apóstolos como um objeto de zombaria, como um palhaço. Parecia. Aqui, na segunda carta, Paulo diz, no capítulo 3, versículo 5, que chegaria o tempo que para ser odiado bastaria fazer a coisa certa. Só isso. Só viver certo será o motivo das pessoas nos odiarem. Só fazer o certo será o motivo de sermos zombados. Disto Paulo fala, e fala de uma forma muito clara. Então, quando Paulo está dizendo assim, que adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé, observe que não está falando de uma sucessão hierárquica de cargos, não. Aqui não está falando que primeiro é auxiliar, depois é diácono, depois é pastor. Não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: que adquirirão para si uma boa posição. Irmão, isso daí, tem uma coisa melhor do que uma boa posição no sentido de ser conhecido como crente, correto, temente a Deus, servo de Deus. No mundo onde há uma bagunça generalizada, de repente alguém vai olhar e dizer assim: olha, aquele jovem é um homem de Deus. Olha aquela menina ali, aquela donzela é uma menina de Deus. Olha aquele ancião, cabelos brancos, ninguém nunca ouviu falar nesse campo, é um homem de Deus. Tem coisa melhor no mundo de tanta nojenteza. A gente ouvir isso acerca de alguém. É disso que Paulo está falando, pelo amor de Deus. É disso que Paulo está dizendo: vai adquirir uma boa posição e muita confiança na fé. Ou seja, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: pode confiar. Você tem alguma coisa para contar? Pode contar. Ele não tem a língua grande, ele vai ficar só com ele, vai orar por você e Deus vai te abençoar. No mundo onde as pessoas se fecham e adoecem porque não encontram alguém com confiança, de repente aparecer alguém confiável, irmãos, isso é um tesouro inestimável. A lição de ontem, na escola bíblica dominical, quando o Senhor Jesus era amigo de uma família, no livro de apoio o autor disse assim: para ter uma boa amizade, você precisa falar, saber ouvir e respeitar. Se você pensar que quem aprova tudo que você faz é seu amigo, você está redondamente enganado. Quem é teu amigo e tua amiga de verdade te confronta: ei, você não está errado.
Ei, preste atenção, tu falou nisso. Por quê? Porque a pessoa quer te ver bem. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu pastor, seja o seu amigo. As pessoas que aplaudem tudo que nós fazemos, elas não querem o nosso bem. Agora, nós precisamos estar prontos para ouvir, porque tem gente que não gosta de ouvir. Tem gente que, se você orientar em alguma coisa, essa pessoa se tornará seu inimigo ferrenho. Você lembra de Eli, quando ele estava arrasado? Chegou o profeta e falou de as verdades. Ele não mudou, mas também não disse nada com o profeta. Passado algum tempo, Deus se revelou a Samuel e disse as mesmas coisas que um profeta desconhecido falou antes. Quando Eli encontrou com Samuel, disse: diga-me tudo que Deus te falou. E se tu não me falar tudo quanto Deus te falou, eu quero que aconteça sobre ti aquilo que Deus disse que faria comigo. E Samuel disse tudo que Deus lhe tinha falado. Eli não se ajeitou, mas ouviu. Então nós precisamos ter os ouvidos prontos para ouvir. Nós precisamos falar quando necessário. Agora, respeitosamente, com respeito, com cautela. Porque às vezes a pessoa diz assim: não, o que está na telha eu falo, o que vem na mente eu falo. As coisas não são assim. Para tudo tem o tempo certo, a forma certa e o modo certo de falar. A Bíblia diz em Provérbios 25:11: como maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dita na hora certa, porque fora da hora não é esse valor, como a Bíblia Sagrada mostra. Logo, quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, ele terá boa posição, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Versículo de número 14. Agora aqui vai começar uma outra sequência de versículos. Observe que o que nós estamos acabando de ler, no versículo de número 13, começou lá no versículo 8. Você vê que a letra D, lá no versículo 8, ela está em negrito, ela é mais forte do que as demais letras. Começou o parágrafo, encerrou no versículo 13. Observe agora o versículo 14, como a letra E, ela é mais forte do que as demais, ela está em negrito. Então agora o novo parágrafo se inicia. Paulo vai falar de uma outra coisa. Sabe o que Paulo vai falar? Como é que se deve comportar na casa de Deus. Porque às vezes as pessoas pensam que nós somos chatos. As pessoas acham que nós somos exigentes. As pessoas acham que nós cobramos demais. Irmãos, há uma briga ferrenha para que nós não compreendamos o Evangelho. Há uma luta espiritual para que a palavra não seja internalizada em nós. Então, se nós não tivermos a organização, se nós não tivermos o equilíbrio no culto, nós não teremos aquilo que nós precisamos ter no aprendizado, na vida espiritual, na vida com Deus. Às vezes as pessoas pensam que quando um culto começa tranquilo, alguém falando tranquilamente, as pessoas ouvindo e atentas, eles dizem assim: está com nada o culto, eu gosto de culto é com barulho, eu gosto de culto é o povo glorificando. Por causa desse frenesi, muita gente se perde, porque começa e termina o culto gritando, acaba o culto, está rouco, sem nada na alma e nem no espírito. Amanhã todo mundo volta às suas atividades normais e a pessoa está com a mente vazia, oca, porque não ficou nada. Nós somos pentecostais e gostamos, amamos o pentecostalismo, e nós pelo menos não gostamos de pregar em locais onde parecemos que estamos em um cemitério. Porém, o ensino ele vem antes do poder.
Observe que Jesus passou 3 anos e 6 meses aproximadamente ensinando. Depois, quando ele foi embora, ele disse: olha, aguardem ainda mais um tempo e fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Agora eles estavam habilitados na palavra para darem prosseguimento ao poder que haveriam de receber, para executarem tudo quanto o Senhor queria que eles executassem. Do caso contrário, eles não teriam feito tudo quanto fizeram. Você lembra do apóstolo Paulo? Ele disse em 1 aos Coríntios capítulo 14 e 18: eu sozinho falo mais em línguas do que toda a igreja de Corinto, disse ele, mas eu prefiro falar poucas palavras que sejam entendidas por vocês, do que falar durante todo o culto em línguas e vocês não entenderem nada. Ele explicou que quando alguém fala em línguas, o Espírito ora bem e a pessoa que está falando é edificada. E não é proibido, ele disse, não proíba falar em língua. Disse Paulo, eu quero que todo mundo fale em língua. 1 Coríntios 14, 40 a seguir. Mas ele disse, tudo com decência e tudo com ordem. Paulo também disse o seguinte: se alguém falar em língua e não for uma língua como uma manifestação de que foi batizado no Espírito Santo, mas se for o dom de línguas, que são duas coisas distintas, e neste dom de línguas tiver uma mensagem profética, se tiver alguém que seja intérprete, então o que fala em língua pode falar. Aquele que interpreta, Paulo põe-se a interpretar a mensagem e toda a igreja será edificada. Mas disse Paulo, se não há quem interprete, então fale consigo mesmo e seja edificado, mas não pare. É por esse motivo que nós devemos ter essa compreensão. No versículo de número 14, Paulo começa a dizer: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Paulo estava desejoso de ir ter com Timóteo para ver como ele estava se desenvolvendo. Eu já disse aos irmãos, o crente, o ser humano, ele precisa de relacionamentos. Alguém por causa das decepções diz, eu não quero amizade. Alguém por causa das tristezas e falsidades que Paulo diz que tem no nosso meio, 2 aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 28, ele diz, falsos irmãos há entre nós, e ele diz que sofria por causa deles, mas também nós devemos compreender, que Paulo disse em 2 Coríntios 12, 14, 15, que embora ele fosse menos amado pelos tais, ele continuaria amando mais, cada dia mais. Porque às vezes quando você vira alguém dizendo assim, eu não vou à igreja, porque a igreja tem muita gente falsa e no mundo não tem. É certo que aqui não era para ter, porque nós ouvimos e conhecemos a palavra, mas só que nós não somos anjos, somos seres humanos. Se nós nos fecharmos, nós poderemos adoecer, porque o ser humano foi feito para se relacionar. Deus já tinha anjos no céu, ele criou o ser humano para quê? Para se relacionar. Jesus já estava no céu, ele desceu à terra para quê? Para se relacionar. Ele nasceu de uma mulher, ele viveu entre família, ele visitou famílias. Nós estamos aqui porque fomos alcançados por Jesus Cristo de Nazaré, e nós precisamos melhorar. O apóstolo Paulo estava desejoso de depressa e ter com Timóteo, mas ele diz, mas se tardar, para que saibais como convém, porque tem gente andando de uma forma que não convém. Nós devemos saber como convém e andarmos como convém. 1 Coríntios 6, 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que eu posso todas as coisas, mas tem coisas que não convêm a mim.
aos Coríntios capítulo 10, versículo 23, Paulo diz: eu posso fazer todas as coisas, mas tem coisas que eu não devo fazer por causa da minha fé. Então tem uma forma de nós vivermos, é a forma que convém andarmos, e aqui Paulo está falando de como convém andar na casa de Deus. É verdade que Paulo aqui está falando de igreja, mas nós poderemos olhar aqui em Hebreus de uma forma mais profunda. O escritor fala em Hebreus capítulo de número 3 e o versículo de número 6, veja aí o que o escritor de Hebreus fala que é a casa de Deus, porque Paulo utiliza naquele texto 3 ou 4 termos para falar aí cerca da igreja de Cristo. Veja Hebreus 3 e 6, está escrito: mas Cristo como filho sobre a sua própria o quê? A qual casa somos quem? Você é casa de Deus, nós somos casa de Deus. O Espírito de Jesus Cristo habita dentro de cada um de nós. E a casa de Deus não pode andar de qualquer forma, de qualquer jeito. A casa de Deus não pode viver da forma que o mundo quer, da forma que o mundo prega, da forma que o falso ensino prega. A casa de Deus, ela precisa ser diferenciada, porque uma casa que Jesus habita, ela é diferente. Quem é aqui que não sabe diferenciar nessa cidade qual é a casa de alguém que tem uma condição privilegiada e alguém que não tem certa condição? Na hora que você olha, você já conhece. Quem não tem uma certa condição, às vezes não foi possível fazer um muro, às vezes não teve como rebocar, não teve nem como comprar um tijolo, mas quem tem uma certa condição, o muro é diferenciado, as câmeras estão lá, tem o alarme também e tantos aparatos. A casa de Deus, ela precisa ser conhecida. Quem olha para ti e para mim precisa dizer: o Senhor está morando naquela casa, porque aquela casa é diferente. A casa de Deus, ela é diferenciada, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Primeiro termo para a igreja: casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. Muito tempo nós estivemos no caminho errado, achando que estava no caminho certo, mas nós adorávamos deuses mortos. Nós não tínhamos nem sequer o privilégio de levar a Bíblia, porque a entrada daquela casa estava com um papel na mão, só dizendo as coisas boas que gostaríamos de ouvir. Mas quando esta casa passou a ser da casa do Deus vivo, nós começamos a priorizar a palavra de Deus, que antes não conhecíamos. Antes acendíamos velas e achávamos que estávamos certo. Antes visitávamos túmulos e achávamos que estávamos certo. Antes nos fazíamos muitas coisas achando que estava certo. Hoje em dia nós sabemos que não há mais necessidade disso. Nós temos a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Nós temos a verdade nas mãos e no coração, a palavra de Deus. Nós somos a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. O texto sagrado prossegue, Paulo explicando ainda sobre a igreja, e ele diz o seguinte: ela é coluna. Glória. A coluna não é só para segurar, a coluna não é só para fundamentar, a coluna não é apenas para dar detalhe, a coluna é para sustentar o teto,
casa? De pé. A coluna é para sustentar firme o que nos protege do sol, da chuva, da tempestade. A igreja do Deus vivo é coluna para sustentar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente mudando, mas a igreja de Deus não pode mudar. Tem muita coisa mudando, mas a igreja de Deus não pode mudar. A igreja, como coluna e firmeza da verdade, precisa segurar o que nos protege, nos guarda, nos sustenta, nos alimenta, nos dá saúde espiritual. Há uma necessidade, porque muitos são os que não mais sustentam. Já disseram uma vez, você tem que saber o que você quer. Como assim? Se você quer os palácios ou se você quer o deserto. E o que é isso? Se você quiser os palácios, você precisará mudar a mensagem. Se você continuar pregando como está, você viverá nos desertos. Moisés teve um encontro com Deus no deserto de Midian. Ezequiel foi convidado por Deus para ir ao deserto para que Deus falasse com ele. Êxodo 3:6, Ezequiel 3:22. Oséias foi convidado a ir ao deserto para Deus ministrar ao seu coração. 2:14 de Oséias. 1:80 de Lucas. João ficou nos desertos da vida até que chegasse o tempo de Deus lhe mostrar para todo Israel. Quando Jesus sai das águas batismais, o Espírito do Senhor o conduz ao deserto, e lá o Senhor Jesus teve uma experiência espiritual que norteou o seu ministério. Adão pecou no jardim, Lúcifer pecou em uma região celestial, mas o nosso mestre venceu no deserto. O povo de Deus atravessou o deserto. A igreja de Cristo é forasteira e peregrina no deserto, mas o general de guerra vai à nossa frente. Ele nos dará vitória. Em sã consciência, ninguém escolheria o deserto. Mas quando Deus está conosco, aleluia, pode ser o deserto da ansiedade, Deus está contigo. Pode ser o deserto da depressão, Deus está contigo. Nós já ouvimos nesta noite, mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e você sabe que foi Deus falando com você. Pode ser o deserto da enfermidade, até o câncer, mas é Deus quem tem o controle do céu e da terra nas suas mãos e debaixo dos seus pés. A palavra do Senhor nos diz ainda que é coluna e firmeza. Pregador de evangelho tem que ter firmeza no que diz, tem que ter firmeza no que fala, tem que ter firmeza no que recebeu do Senhor. Paulo dizia: o que eu recebi do Senhor é o que também eu vos entreguei. Nós precisamos ter convicção. Se recebemos dele e se temos alguma coisa, se nós tivermos recebido de Deus e dele tivermos alguma coisa, nós poderemos, na autoridade do nome de Cristo, da palavra e do Espírito
Espírito Santo em alto e bom som, anunciar o Evangelho, porque Deus está conosco. Firmeza da verdade. A gente fica observando umas coisas. Hoje se combate e se debate sobre amor. Se combate e se debate homossexualismo, lesbianismo. Se combate e se debate eutanásia e muitas outras coisas, liberação ou não liberação de drogas. Mas eu percebo que esse discurso é meio político e ativista. As pessoas, às vezes, que se propõem a falar sobre isso, estão pensando em politizar o Evangelho. Nós só precisamos pregar o Evangelho. Porque aonde o Evangelho entrar, haverá mudança. Aonde o Evangelho chegar, haverá transformação. Você lembra de Jesus à beira do poço de Jacó? Ele se encontra com a samaritana. Pouco tempo de conversa, ela já foi em Samaria e trouxe uma multidão de gente para ouvir Jesus. A vida dela foi impactada. Você lembra do religioso Nicodemos? Que não sei o porquê, mas ele foi ter com Jesus de noite. E Jesus disse: tu tem que nascer de novo. Aquilo impactou. Você lembra de todas as pessoas que iam até Cristo, por Ele eram confrontadas, e elas instantaneamente eram conduzidas a mudarem, de tal forma a impactar outras vidas. Porque às vezes se discute muito e se fala pouco da palavra, do Evangelho. E eu já disse aos irmãos que às vezes nós podemos pregar a palavra e não necessariamente estarmos pregando o Evangelho. Porque o que é o Evangelho? É que o ser humano caiu e quis com as suas próprias obras se levantar. Impossível. Mas Deus revela o seu amor para conosco através de seu Filho Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. É isso o Evangelho. Quando o ser humano compreende isso, as coisas mudam. E Paulo explica isso aqui, versículo de número 16. E sem dúvida alguma, Paulo não tem nenhuma dúvida do que vai dizer agora. E ele diz: grande é o mistério da piedade. Paulo está dizendo: é grande o mistério de uma vida piedosa. Porque o que as políticas sociais não sabem fazer, Deus faz. O que as casas de recuperação às vezes não são eficazes, não fazem, o Senhor faz. O que às vezes muitos outros segmentos da sociedade não conseguem recuperar o ser humano, o Evangelho faz. Irmãos, nós precisamos crer no Evangelho, porque o Evangelho é simplesmente poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo está dizendo, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele aqui é Jesus, irmão. Aleluia. Que se manifestou em carne. Olha aqui, o mistério da encarnação. Agora o Evangelho é assim: ou tu pega o Espírito Santo para te fazer compreender e acreditar, ou então tu perdido. Porque tem coisa que a gente vai compreender. Quem é que explica satisfatoriamente as duas naturezas de Cristo? A gente tem uma ideia. A gente cita alguns textos.
explicar tintim por tintim e colocar na cabeça do ser humano, isso é fé. Porque todo mundo nasceu aqui de um relacionamento íntimo de um homem com uma mulher. De repente a Bíblia diz que o Espírito do Senhor colocou Jesus dentro do ventre de Maria. Os filósofos, historiadores, ateus, criticam, zombam e até falam mal de José. Mas nós acreditamos que assim como nós nascemos, como disse o salmista, de uma forma muito esquisita, terrível, complicada, nós fomos gerados. Nós acreditamos também que Jesus foi colocado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. E eu, pelo menos, não tenho nenhuma dificuldade de acreditar nisso, porque, embora não tendo útero e nem sendo mulher, mas eu sinto Jesus dentro de mim. Eu não tenho dificuldade de acreditar que Maria andou 9 meses com ele, porque há alguns anos Jesus habita dentro de mim. E dá para perceber quando Jesus habita em alguém. Quantos de nós aqui éramos escravos? Quantas noites de lágrimas dizendo: Senhor, como sairei disso? Como vencerei aquilo? E de repente Jesus entrou em você. Jesus entrou em mim. Jesus entrou em nós. Aquele que se manifestou em carne, Jesus veio como homem. Foi justificado em espírito. Ele morreu. Jesus veio em carne, mas Jesus não morreu. Um dos textos mais belos das Sagradas Escrituras, Atos 2:24. A morte não pôde segurar a Jesus Cristo de Nazaré. É uma demonstração que daqui a pouco, quando Ele vier, a morte não segurará nenhum dos nossos entes queridos que já partiram. Quando o Senhor Jesus bradar nas nuvens, todos os que foram sepultados, eles ressuscitarão primeiro. Se nós estivermos vivos na ocasião, o nosso corpo será transformado e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Irmão, grande é o mistério da piedade. Ele veio em carne, foi justificado em espírito, morreu, ressuscitou, visto dos anjos. Aqui a glorificação de Jesus. Quem é que não acredita? João viu ele. João foi lançado na ilha de Patmos para as feras de devorá-lo. Ele disse que, sendo aquele dia domingo, era o primeiro da semana, ele ouviu uma voz como a voz de muitas águas. Era uma voz muito, muito poderosa. João não aguentou, caiu no chão. Com o passar do tempo ele teve coragem: vou virar para ver quem é. Ele disse que quando olhou, o cabelo era branco como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, as vestes compridas, no peito um cinturão de ouro. Ele sabia que era o Cristo. O apóstolo Paulo também disse: eu vi a Jesus Cristo e ele brilhava muito mais do que o sol quando é meio-dia. Paulo teve a sua vida impactada e de perseguidor de crente ele passou a ser perseguido, apedrejado, apanhado e preso, mas ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Ele estava para ser preso, estava preso para ser morto. Em 2 Timóteo 4 ele diz: eu estou próximo a ser entregue em sacrifício, mas eu não estou preocupado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e a fé está
foi visto dos anjos e ele está sendo pregado aos gentios. Nós não éramos igreja, é hoje que nós somos igreja, é hoje que nós somos casa de Deus, é hoje que nós somos coluna, é hoje que nós somos firmeza da verdade. Nós éramos gentios, o evangelho foi pregado aos gentios e o evangelho está sendo crido no mundo. A igreja precisa pregar o evangelho, porque muitos desacreditam, mas muitos são os que acreditam. Aqui está uma multidão que resolveu acreditar no evangelho, e esse evangelho será pregado no mundo, e as pessoas precisam crer no evangelho, e nós temos que pregar na autoridade do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ele foi recebido acima na glória. Eu tenho plenas convicções que Salmos de número 24, os versículos de número 7 e 8, eles já se cumpriram. Vamos ler na íntegra o que diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus. Salmos de número 24 é conhecido de toda a igreja do Senhor nosso Deus, mas é só para pontuarmos isto. Está escrito, versículo de número 7 e 8. Isso aqui é passado, já aconteceu. Quando Jesus subiu, quando ele venceu a terra, a morte, o pecado, o mundo e o diabo, ao chegar lá em cima foi dito: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque Paulo diz que ele foi visto dos anjos. Então os anjos estavam aguardando aquela alviçareira vitória. Levantai as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ao quem pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor. Ele é forte, ele é poderoso. Fica de pé. Ele é o Senhor poderoso da guerra. Os dois últimos versículos vão se cumprir daqui a pouco. Daqui a pouco será eu, você, será todos nós. Quando ele vier buscar a igreja, que nós adentrarmos as mansões celestiais, nós vamos ouvir a segunda parte, versículo de número 9 e 10. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nós vamos ouvir isso aqui. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando Paulo estava falando disso, é grande mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É por esse motivo que eu não me preocupo em pregar o que dizem historiadores, filósofos e psicólogos, porque eu sei que a palavra não tem sustentabilidade. A ciência muda toda hora, a medicina muda toda hora, mas esta palavra está firmada no céu. O Salmo 119, o versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está no céu. Preguemos a palavra, porque a palavra tem poder de sustentabilidade própria. A palavra tem o poder de ir aonde nós não vamos, aonde o bisturi do médico não chega. A palavra de Deus chega, e a palavra de Deus está sendo liberada
Mas o Senhor Jesus Cristo está chegando e nós precisamos aguardá-lo. Se tem alguém para Jesus, vem. Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza pode adorar, tomou conta de mim. Oh, não. É que eu sinto a presença de alguém em meu viver. Eu não consigo me controlar. E é assim que eu sinto Jesus. Sinta Ele. O seu amor invade o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar. É só nele crer e confiar. Se outras línguas eu falar, não vá pensar que a loucura não tomou conta de mim. Oh, não. É que eu sinto a presença de alguém em meu viver. Eu não consigo me controlar. E é assim eu sinto Jesus. O seu amor invade o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar. É só nele crer e confiar. Tem alguém para entregar a vida a Cristo Jesus salva. Tem alguém para receber uma cura. Jesus Cristo cura e não tem nenhuma enfermidade que ele não cura. Jesus cura de toda a enfermidade. Seja renovado e batizado no Espírito, porque Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Jesus enche a nossa vida de fé e esperança para guardarmos o arrebatamento. Querido Senhor Deus, nós louvamos a Ti nesta noite mais uma vez. Pela alegria, pela salvação, pelo esclarecimento, pela graça, pela misericórdia, pelo favor não merecido, pela sua misericórdia sobre nós. Abençoa todos os teus filhos que aqui na frente estão e aqueles que não vieram até aqui. Mas eu ministro a cura do poder que há no nome de Cristo Jesus.
E quem tem fé pode levantar a mão aberta para cima e fechá-la, porque você está recebendo a cura nesta noite. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de poder de Deus e de graça. Há um ambiente espiritual que nos envolve nesta noite. Eu me dirijo a toda e qualquer célula cancerígena que estão dentro dessas paredes agora, e na autoridade do eterno nome do Cristo a quem prego nesta noite, porque é grande o mistério da piedade. Eu te destruo na autoridade do nome de Cristo Jesus agora, pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Cristo. Há poder no Evangelho de Cristo. Toda e qualquer célula cancerígena gerada ou ainda sendo gerada, seja neutralizada agora, pelo poder do nome de Cristo Jesus. Senhor, cura o teu povo, porque o Senhor é o nosso médico. E nós cremos na cura divina, nós ministramos a cura divina no poder que é no nome de Cristo Jesus. Conduz a todo este povo aos seus lares. Leva em paz. Da noite em paz. Enquanto o nosso corpo descansa, ministra ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração. Dormindo ou acordado, nós queremos estar pregados contigo. Eleva facito, mamadaça, Riquimio facie. Se voltares esta noite, Jesus, nós vamos te encontrar e nós queremos estar contigo. Leva o teu povo aos seus lares em paz e dá a tua graça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus, seja conosco não somente agora, mas para todo sempre. Toda a igreja diz...